Vamos lá, minha galerinha! Vamos lá começar. É o nosso encontro aqui diário, né? Na sexta-feira não podia ser diferente. Tem que ter vocês aí acompanhando a gente aí, curtindo, compartilhando. É o que acontece aí quando a gente resolve fazer um negócio realmente de qualidade, é fazer uma coisa contínua, né? E para acontecer, de segunda a sexta-feira, primeiro portal de notícia e entretenimento, é bom a gente sempre lembrar, a gente falar isso, né? Que é o primeiro portal de notícia e entretenimento que a gente traz aí para vocês essa programação. Essa programação que é uma programação que faz acontecer vários tópicos e a gente fala sempre com as pessoas que interagem, né? E Gesiane e Rose não estão aqui hoje, por motivo de força maior, mas o Camaleão, Everton Barbosa, o Camaleão, está por aqui e trazendo o nosso convidado de hoje. Para vocês que acompanharam aí, a gente publicou hoje em cima da hora. Prometo para vocês que da próxima vez a gente vai fazer isso aí já uns 2 dias antes, né? Mas como a gente se programou em cima da hora também, e a gente preparou a artezinha hoje pela manhã e a galera já perguntou muito. Agora, se fosse 2 dias antes, né? A galera já perguntou muito como é que seria, como é que ia ser, que muita gente pela manhã perguntou que conhece o Pedro César, que é de Camusim, né, Pedro César? De Camusim. Vai já falar pra gente sobre isso e bater esse papo bacana com a gente hoje aqui, nessa noite de sexta-feira. Nós teremos outras sextas-feiras, tá só sendo só o começo, só a cereja do bolo, pra gente trazer também, além do convidado, um artista pra cantar pra gente, pro convidado. É bem-vindo, né? Diga aí pra nós. Com toda certeza, hein? Da próxima vez você vem? Com certeza. Pessoal, boa noite, né? É uma honra estar aqui com meu amigo Barbosa e tudo, meus ouvintes e todo mundo que faz parte aí do podcast Top, né? Que, se Deus quiser, vai ser o melhor de Camusim, hein? Deus quiser. Com o meu amigo Everton Barbosa, o famoso Camaleão. Cara, o que a gente pode fazer é o seguinte, o que a gente pode trazer aqui a sua participação especial aqui, debater bastante, né, sobre, comentar bastante sobre esses acontecimentos, né, na sua carreira, do seu trabalho, da sua pessoa, do profissional, que já a gente conhece, trabalha também na AP Frios, né, a turma toda lá, o Olavo, o Genivaldo, os meninos lá, o Sabão, né, também, né. Fala mais o nome da galera lá, fala mais aí. Vixe, rapaz, se eu falar todo mundo, dá até uma canseira, não para nem hoje. Mas quero dar aí um alô aí pro Olavo, né? Que ele já tá aqui e tudo, o Alisson, nosso gerente, Genivaldo. Então, uma satisfação enorme aí, tá? Todo mundo da AP Frios e o pessoal daqui de Camusim, né? Realmente, para fazer esse privilégio acontecer aí na Camusim Top TV e abrir hoje o espaço do podcast Top. Não, com certeza é muito bem-vindo a sua participação, amigo da gente aí. A gente sabe que é sempre bom trazer boas amizades, pessoas conhecidas. E o intuito do podcast Top, gente, é justamente esse, né? A gente trazer a galera conhecida, a galera que se familiarizando, né? Mas não sai, né? Que cada vez fica mais se familiarizando com a Camusim Top TV e faz parte, né, desse projeto também. Quem vem faz parte. Quem vem é sempre bem-vindo, bem-vinda. E a gente vai sempre estar trazendo nomes como o do Pedro César, que faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muita gente não sabe, mas o homem é escritor também. O homem é ator, já atuou em vários filmes, papéis aí, né? Posso dizer vários, né? Pode ser que dizer vários, né? E conta pra gente um pouco aí dessa história, desses trabalhos. Vamos começar pelo livro? A Top TV teve lá no livro, né? Fala um pouquinho do livro, do título do livro, para quem não conhece ainda, para quem conhece só para ele, né? Fazer um adendo aí sobre essa situação aí desse momento do Pedro César, que não foi pouco não, que você contou lá no NAEC pra gente, né? Foi um momentão, né? Foi muito tempo para escrever. Fala desse livro, como é que esse livro surgiu, fala de tudo do comecinho pra gente, como é que a ideia surgiu, como é que foi tudo se proporcionando e acontecendo aí. Fala pra gente. Essa parte do Pedro César, escritor primeiro. Pronto, vamos lá, essa parte literária, né? Próxima, né? Apesar que tinha gente aí perguntando, brincando, disse assim: e tu é formado em filosofia? Não, na verdade não sou graduado, mas tive ainda um conhecimento na faculdade de filosofia, graças a Deus, e tive no meu período da adolescência um conhecimento da era gótica, né? Da segunda geração romântica, gostava muito da literatura obscura,
Para quem não conhece, a segunda geração romântica, ela trabalha muito na expressão da alma do ser humano, na questão do conhecer, do viver, do aprender naquele momento mais melancólico. Então eu gostava muito de analisar algumas coisas da sociedade, da minha vida, tudo que passava ao meu mundo, em tudo de modo real, um mundo a seu sentido. Então por que não desabafar? Por que não descrever realmente uma forma de poder expressar os meus sentimentos para as pessoas, para elas entenderem, só que de uma forma mais concreta, uma forma mais delicada, uma forma que a sociedade, o próprio mundo mesmo não está acostumado com isso. Então, meu livro se chama Realidade Sombria, que é justamente, são poemas onde eu desabafo com a minha alma, com o meu pensamento, com a minha razão, com a minha emoção, coisas que acontecem no dia a dia. Uma pessoa às vezes poderia cometer um buraco sombrio chamado depressão, porque a gente sabe que hoje é o mal do século, infelizmente, está crescendo muito. Então é uma situação que para cair é 2 segundos, mas para se levantar é uma eternidade. Mas não custa nada a gente fazer esse poema ou a descrição do livro mesmo como autoajuda, porque se eu mergulhar nesse abismo, eu tenho que saber me levantar, porque eu só posso encontrar talvez, entre aspas, uma solução da minha vida, que é realmente o pessoal que comete suicídio. Mas por que não ver do outro lado? Porque eu poderia buscar muito bem, entre a realidade sombria, a expressão da minha alma, a expressão da alma da pessoa, saber o que é que ela está passando. Então isso, nesse momento melancólico ou mesmo na tristeza, poderia fortalecer minhas ideias, meus pensamentos. Então a realidade sombria surgiu através disso. Quando uma pessoa perde um pai, na época que eu fiz um poema de dedicação a uma amiga minha lá de Sobral, Andréia, quando ela perdeu o pai dela, eu não cheguei a conhecer o pai dela, mas aquele contato que a gente tem de pai e filho, saber que quando você perde um pai, deve ser doloroso demais você realmente lembrar quando o seu pai lhe botou no colo a primeira vez, quando ele ensinou a falar, quando ele ensinou a engatinhar, e do nada, em um simples colo, seu pai velho desaparece e vai para outra dimensão, outra terra. Então é triste isso, mas isso me fez refletir, porque eu fiz o poema em lembranças do que ela teve com o pai dela, e não do sofrimento que ela viu naquele segundo, antes do pai dela ser velado para sempre, para ficar naquela coisa daquela tristeza, assim, pronto, meu pai morreu aqui, eu não vou ter uma lembrança boa dele. Lógico que não. A gente poderia ver lembranças boas de tudo que a gente passou, cada minuto, cada segundo, cada milésimo com a família. E eu não posso só mencionar o pai, posso mencionar a mãe, o próprio irmão, alguém realmente que você tem aquele vínculo afetivo. Então a realidade é isso. Quando eu peguei, tive um conhecimento, podemos dizer, de um amigo tão próximo que ele foi preso, porque ele estava alcoolizado e do nada ele pegou, atropelou 2 pessoas. E daí começou eu ver a expressão, apesar que eu nunca cheguei a conhecer uma cadeia, mas eu estava sentindo na pele dele o que era ele estar lá vendo um sol quadrado. Todo santo dia ver aquele solzinho pela cela e ele querendo voar, ser um pássaro, porque ele queria liberdade e tudo. Mas graças a Deus ele foi absolvido, graças a Deus ele não foi julgado 100%, ele pagou pelo preço realmente, porque ele estava alcoolizado, querendo ou não, é um crime totalmente culposo e doloso. Isso aconteceu onde? Fortaleza. Fortaleza, né? Fortaleza. E aí eu senti essa dor. Você acompanhou presentemente? Não cheguei, só mesmo em comunicação e tudo, a família me comunicava. Atualizado sobre a situação todinha, né? Toda a situação. Mas eu descrevi esse poema em homenagem a ele. Então a realidade sombria são fatos disso. A gente tentar fortalecer pelos sentidos mais obscuros da pessoa. Uma tristeza, melancolia, como eu sempre digo e estou a dizer. E a filosofia me ajudou na faculdade porque eu comecei a ter uma visão mais concreta, não aquele mundo só de Platão, que é a imaginação. Então eu consegui mergulhar pela filosofia platônica, saber o interesse que você tem em conhecimento entre 2 mundos, o que você cria
e o que você vive. E eu poderia juntar essas duas quebra-cabeças e tudo, e assim, eu posso tentar escrever para entender melhor o que está acontecendo ao meu mundo. Eu posso entender melhor o que está acontecendo com as pessoas que estão fazendo isso. Então, tudo isso se baseia nos meus poemas. Demais. Aí foi que depois desses acontecimentos, foi que o Pedro César começou a fazer o livro ou foi durante? Foi durante esses acontecimentos que já começou a escrever as primeiras linhas da Realidade Sombria? Pronto. Foi por volta de 2010 e tudo, eu já estava morando em Sobral, já estava na faculdade e tudo, e comecei a rabiscar meus primeiros poemas, deixei em arquivo e tudo, comecei a fazer rabisco por cima de rabiscos, deixei em arquivo, até um certo dia apareceu um concurso literário de Belo Horizonte, e aí eu disse assim, por que não tentar expor as ideias ao mundo? Ainda participei da premiação, fiquei ainda na segunda colocação, apesar que era um prêmio literário, no valor, se eu não me engano, 30 mil, mais a certificação nacional do Conselho Literário, mas entrei na colocação em segundo, mas não foi possível, né, porque eu não cheguei na etapa final, porque não estava ainda seguindo os requisitos. Até um certo dia, aqui em Camusim, conheci um escritor e editor chamado Rafael Brito, da editora Cactus, e aí eu conheci ele na Academia de Letras, eu disse, cara, eu posso recitar um poema para você? Eu tô com os poemas guardados e tudo, eu não tô falando em romance, não tô falando nada assim de contos de fadas, mas eu quero falar pelo menos numa categoria mais real, para a pessoa sentir realmente na pele o que é aquele prazer quando você mergulha nas águas negras, o conhecimento sombrio de cada um de nós. E ele, pronto, recite. Quando eu terminei de recitar, ele disse assim, vamos publicar. Olha aí, as coisas começaram a acontecer, as coisas entre aspas, né? Ou seja, você fez o trabalho profissionalmente, claro, mas ali havia um amadorismo ali em termos de que não tinha sido levado a público, né? Mas aí não que não tenha sido profissional, mas aí as coisas começaram a acontecer, porque esse foi o pulo do gato, né? Aí começou tudo o seu dia. Foi a partir daí que começou as coisas acontecerem profissionalmente e você começou a fazer cada vez mais inspirado, foi isso? Porque começou, a partir daí foi o pontapé inicial para todo mundo conhecer o trabalho, né, do Pedro César, né? Sim, com certeza, né? À toa que de começo eu cheguei a fazer isso mesmo entre 2010 e tudo, 5 poemas, 6, e eu hoje finalizo, graças a Deus, com a bênção de Deus, né? Nunca cheguei a cair nessa depressão, porque Deus é maior de tudo, Ele que é meu oxigênio, Ele que me fortaleceu a cada dia para me dar essas ideias. Então eu cheguei a fazer meu primeiro livro com um total de 47 poemas totalmente escritos à mão. Todo manuscrito e todo depois redigitado, todo corrigido para a gente fazer essa publicação. E graças a Deus, ano passado foi o maior sucesso, né? Não é à toa que você estava lá, acompanhou tudo de perto. Muito bom, show. E foi isso que aconteceu nesse momento totalmente inspirador, literário, para buscar as ideias para renovar, para quem sabe os próximos, quem sabe uma continuação e tudo, porque tem pessoas ainda assim, Pedro, cadê o livro? Como é que a gente faz para adquirir? Eu estou ainda só com um exemplar impresso, mas eu estou vendo as possibilidades de fazer novas cópias ou fazer ele digital. Olha aí, viu? Olha aí. E aí começou a acontecer, mais uma vez eu digo, né? As coisas profissionalmente começaram a acontecer, porque a inspiração já havia. Melhorou depois que começou a ser profissionalmente? Tem a ver? Melhora? Como é que é? Explica pra gente como é que é essa linha aí, que divide aí o negócio aí. Por exemplo, o cara tá lá, aí o cara tá compondo uma música ali, né? Se fosse uma música, vamos supor que seja uma letra de uma música. E aí chega um cara da gravadora comparando, né? Acontece com alguns artistas, né? Aí o cara da gravadora diz, gostei da voz, a letra tá maravilhosa, vamos pro estúdio. E às vezes o cara começa a compor desesperadamente canções que ele nem tinha, mas ele começa a fazer, né? Ou seja, a inspiração já havia. Ou então começa a encher linguiça ali em alguns momentos, porque não, tem que entregar a música pronta, tem que estar no estúdio amanhã, hoje é segunda, tem que entregar a música quarta-feira,
Mas o Pedro César já tinha um arquivo na cabeça, já tinha um arquivo guardado, ou isso começou a acontecer naturalmente? Foi a inspiração, não, o artista já existia, né? A pessoa que falava sobre os poemas, a inspiração já existia. O que eu percebi já existia. Na verdade, Barbosa, já tinha um conhecimento, como eu falei, né? Então, na minha pré-adolescência, quando eu comecei a estudar literatura e chegou nesse ponto gótico, então eu mergulhei mais ainda para ter esse privilégio. E quando eu entrei na filosofia foi melhor. E esses poemas foram escritos, começando a rabiscar, até como eu falei, quando eu conheci o Rafael. Mas ele já estava sendo distribuído, porque em Sobral, no tempo, a gente tinha um momento literário que se chama A Poesia é um Saco, que a gente pegava ideias que eu conheci outros escritores de Sobral, em outras regiões, a gente fazia um momento lá de brincadeira, sentava lá ali na mesa, lá no Beco do Cotovelo, todo sábado, com aquela tripinha assada, com aquela geladinha. Só pegando aqui o microfone aqui, o podcast ainda tá aí nesse estilo ainda, viu, gente? A gente pegando o microfone de um do outro, né? Nossos microfones estão breves chegando aí, os 4. Mas assim, só interrompendo aí, eu vivi esse momento também, muito bacana, viu? Eu tenho certeza que a inspiração do Pedro César lá no Beco do Cotovelo, essa história da tripinha no meio aí foi bacana demais. Eu tenho certeza que ajudou muito ele a fazer as coisas acontecerem, porque a vibe do local influencia muito o seu estado de espírito e a inspiração vem. Com certeza. E uma inspiração maior quando você está num contato ali com outras pessoas que estão trabalhando a mesma coisa, né, nessa forma literária. Então foi muito bacana conhecer Denis Melo, Carlos Augusto, que é daqui, o historiador de Camusim. Meu professor, o Carlos Augusto. Aí meu compadre, Júnior Padre. Então foi várias pessoas que eu tive essa inspiração, porque foi ali que eu disse, poxa, todo mundo recitando alguma coisa, na música, na literatura, na parte poética, no teatro. Então, por que eu também não posso pegar um pouquinho dos meus poemas? Não. Então, foi daí que começou as ideias, começou a influenciar mais na cidade de Sobral. E chegamos a Camusim com um grande sucesso para pegar esses poemas, que não era só da poesia um saco, e publicar, né? Muito bom. E em meio a tudo isso, o livro já começou a acontecer também, foi? Depois? O livro já estava acontecendo em meio a esses poemas já? Não, ainda não. Já existia rabiscos de palavras do livro, mas já viu o rabisco, né? Já estava começando a escrever o livro. O Realidade Sombria. Aí eu fazia um poema ali e tal. Esses poemas foram pro livro. Aí já ia indo pro livro. Você já ia separando. Eu tenho essa curiosidade de saber, viu? Eu tenho essa curiosidade de saber agora. Você colocava na ordem, ia passando a limpo e digitando. Como é que você fazia? Como é que você ia estruturando essas páginas aí que já estava começando a criar forma e cor? Pronto, nessa parte, quando eu conheci a editora Cactus pelo Rafael, ele disse assim, me manda que eu vou fazer as correções e tudo que é preciso. Só você me dá só a sua ideia, como é que você quer a fonte, como é que você quer a cor do papel, se são esses realmente. A gente já estava todo um processo e tudo. Estava acontecendo tudo já, a estruturação das letras, mas a fonte estava toda bacana, fiz toda a inspiração, fiz do jeito que eu queria, uma capa realmente linda. Não sei, acho que tu tá com ele, né? Tu tá com um livro, né? Para mostrar pro pessoal, pronto. Então seria realmente interessante isso, porque começou pela ideia, como eu falei, do concurso literário em Belo Horizonte. Aí depois, quando eu conheci o Rafael, foi outra inspiração para eu pegar, montar todo o esquema, fazer o esqueleto, fazer as páginas, construir um novo contexto e tá certo. E ficou realmente fazendo todo esse procedimento. Até que chegou no ano passado para a gente fazer a publicação dele. Toda bonitinha, toda impressa, toda catalogado, todo do jeito que um escritor gostaria. Então foi um privilégio para mim quando eu recebi em mãos o meu primeiro livro sendo impresso. E ainda distribuindo de uma forma simbólica e tudo, eu cheguei a vender, mas realmente repassar todo o meu conhecimento, todas as minhas ideias para as outras pessoas, foi um privilégio realmente grandioso. Eu não sei nem o que dizer de tanta coisa assim que busquei. Só mesmo a força de Deus. Mas nós estamos aí, realmente, para poder prestigiar todo esse momento. Eu fiz esse conhecimento. Pode continuar, eu sei o que dizer, tá aqui ele, ó.
Ah, eu estive lá, galerinha, viu? Fui lá, fiz a cobertura. Obrigado, Barbosa. Falei, foi o que você falou aí, sua letra aí é de doutor também, aí pronto, não dá nem pra mim entender como falou, mas escreveu, mas tá aí. Ó. Olha aí. Obrigado, Barbosa, por tudo. Da nossa amizade. Sucesso e boa leitura, hein? Esse aqui. Bom, o que eu. Esse aqui Fui. é o realidade. E eu fui querendo pagar e ele, não, é pra você. Aí fui, tô com ele aí. Né não? Mas enfim, o que eu percebi, a gente vai ficar um tempinho aqui nessa realidade sombria aqui, viu, agora, viu? O que eu percebi, galerinha, foi o seguinte. Vamos lá, vou fazer aqui meu adendo, né? O que eu percebi foi que a realidade sombria é uma realidade sombria de fatos reais. São fatos detalhados realmente, cara. Às vezes um livro é uma... Como é que a gente diz? Pode-se dizer uma ilusão, um momento de ficção, né? Uma ilusão criada ali de detalhes, em detalhes, de algo que aconteceu na cabeça do cara. Mas aqui, a realidade sombria, vejo que são palavras de uma realidade sombria, de coisas que aconteceu, como diz o povão, né? Boca Miúda diz. Coisa de verdade, que aconteceu de verdade. São histórias verídicas, né? Já que eu tô com o livro na mão aqui, vou perguntar para ele aqui, que é o próprio Tiririca, né? Que ele fala isso. O próprio Pedro César, que fez a obra, que fez a realidade sombria. Qual é o trecho que ele achou mais emocionante do que ele mesmo escreveu? Vai contar para nós agora. Conta para nós com a realidade sombria na mão aí, Pedro César. O que é que ele acha que realmente ele mandou bem aí? Não, foi aqui que eu escrevi isso e a minha emoção bateu, foi aqui, ó, nessa parte aqui, Camaleão Barbosa. Diz para nós aí o que foi que você escreveu, o que você achou realmente emocionante, que você pode se dizer assim, ó, esse aqui eu mesmo escrevi e me emocionou demais. Eu sempre comparo um escritor com um compositor, né? Cara, essa música aqui, esse trecho aqui foi o melhor refrão que eu fiz. Eu conheço uma criatura que escreveu uma música, um compositor, ele disse pra mim uma vez, lá em Sobral, cara, essa música aqui, esse refrão foi o melhor que eu fiz até agora. Acho que deve ter feito muito mais, né? Mas assim, ficou na memória e fica sendo assim um clássico, aquelas palavras, aquele contexto clássico ali na cabeça do próprio dono da obra, né? O que é que você achou assim de mais assim impactante nesse livro aí que você mesmo escreveu? Conta pra nós, né? Deve ter alguma coisa aí, algo que te faz assim sempre lembrar do que você mesmo fez, né, no livro. Eu acho, Barbosa, que todos os poemas que eu tenho aqui, eu acho que todos têm um impacto. Todos? Todos. Mas o que é mais assim? Se eu fosse mencionar, Tem um mais aí, deixa eu ver esse aqui, Filosofia Sombria. Por que bebe meu sangue e tritura meu corpo? Você não sabe o que eu sinto quando vago pela escuridão. Não é que enxerga meu sentimento, até mesmo minha alma. Eu vago, mas não encontro respostas. Só sofrimento de um ser humano em lágrimas, lágrimas que assustam o mundo, porém não sabe nem acalmá-lo. Quem você pensa que é? Então abra seus olhos e realize seus pensamentos, porque a vida nem sempre é uma ilusão. Então esse aqui foi um dos poemas que eu peguei e escrevi para poder a gente acordar para a vida, né? Que sempre é assim, a gente não é feito só no mundo de ilusão, não é só da teoria de Platão, que vivia só no mundo de ilusão, naquele conhecimento totalmente como eu queria sonhar, poder construir, poder viver. Mas aí tem a hora que a vida mesmo, ela bate de frente, que ela te dá aquele soco, ela diz assim, bora, acorda pra vida, a gente tem muito para viver. A gente tem muito para viver e eu quero que você pegue esse beliscão e acorde, porque você precisa. Tem momentos que é necessário, né? Sim. Justamente a hora que a gente tem que a tomada de decisão só é feita, a gente toma só a decisão, a gente só começa a tomar essa decisão quando existe essa tomada de consciência, né? E tem muito a ver com o que você falou aí.
é o despertar do mundo real. Às vezes o cara parece que tá voando ali em sonho, e aí é que entra essa palavra aí que você deu aí, que tá no livro aí, viu? Muitas vezes ninguém encontra esse impacto aí, porque talvez não acontece. Você acha que é porque não acontece uma coisa? Tem que acontecer uma coisa ruim pro cara acordar pra realidade, será? É necessário toda vez isso? Será que é preciso acontecer? Eis a pergunta, né? Será que a gente precisa fazer que nem andar de bicicleta a primeira vez? Será que a gente precisa levar aquela topada feia, chorar para depois? Eu vejo ao meu redor que a gente só acorda realmente para a vida, para crescer, quando realmente leva esse tapa na cara. Porque o mundo só te mostra realmente coisas reais. Mas para isso, a gente tem que aprender numa forma mesmo de sacrifícios. E foi isso que eu aprendi quando eu escrevi cada um desses poemas aqui, porque realmente eu não queria viver só por ilusão. Eu não queria mostrar com meus poemas que é só uma ficção, não é só um romance, não é só um conto. Realmente são experiências que a gente vê do dia a dia. São beliscões que eu levei e agora eu quero repassar esse beliscão para os outros, para a gente acordar que realmente são certos interesses que a gente tem que aprender. Então eu acho que, ao meu ver, posso estar enganado, mas ao meu ver, eu acho que a gente precisa levar aquela topada mesmo, aquele tapa na... Gostei da palavra aí, acho que eu quis falar também, sabe? Essa topada necessária, né? Sim, com certeza, porque eu acho, dói. A gente sente nem na pele não. Eu aprendi com Frei Tito, um cara cearense que lutou pela ditadura, e eu tive uma grande honra de conhecer a sobrinha dele, Dona Lúcia Alencar, e eu assisti o filme Batismo de Sangue, e uma das frases dele disse que as cicatrizes não ficam no corpo, e sim fica na alma. Então, a coisa que eu aprendi com essa frase com Frei Tito, e eu tive uma experiência bacana quando eu comecei a escrever justamente esses poemas, que tudo o que acontece, por mais que a gente vai se levantando, vai se cicatrizando, mas sempre vai ficar na alma. Sempre vai ficar aquele toque na alma, sempre vai ficar aquela lembrança. Eu não posso ser feliz 100%, então eu vou ter que aprender com a vida, porque quando eu começo a ter autonomia, quando eu realmente entendo o que é viver, porque quando eu começo a sair da casa dos meus pais para começar a conhecer o mundo, aí sim você vai aprendendo. Se eu for falar por mim, quando eu fui morar em Sobral, eu não sabia nem cozinhar. Porque eu não sabia. Eu com 17, 18 anos, eu não sabia cozinhar não. Mas eu aprendi. Passei 8 anos morando em Sobral, mas passei também 2 anos de sofrimento. Em que, para merendar, eu não vou mentir não. Eu chegava a comer todo dia todo dia miojo, todo dia miojo. Aí o rapaz, se eu não aprender a fazer um ovo na minha vida, se eu não aprender a fazer um arroz, se eu não aprender a fazer um macarrão, como é que eu vou viver? Então, tá aí, eu tive que levar um tapa grande, porque eu tive que sair da casa de conforto, que era justamente a casa dos seus pais, para eu poder aprender o que era a vida, e é justamente isso. Então eu acho que realmente a gente tem que aprender dessa forma. E eu repasso a minha experiência para todo mundo. Hoje, graças a Deus, eu não pego como miojo, para mim é que nojo. Já manja na cozinha? Já, eu sei fazer altos pratos e tudo. De vez em quando a mãe manda eu fazer um toque especial, refogar aquela verdurinha num certo tom, fazer um molho e tudo. Mas eu tive que aprender. Lá em Sobral, quando eu comecei a trabalhar, as meninas faziam: Ei, Pedro, vamos fazer um frango assado aqui, vamos fazer um molho de salsicha, ou realmente, posso dizer o que? Um peixe ao filé de molho de camarão. Mas a gente precisa dar o toque especial. O que seria o tempero? Ter o conhecimento, né? Dar ali a diferença. Então, realmente, eu comecei a sair do miojo. Não é à toa que eu comia até com creme cracker. Eu tive que inventar esse miojo, porque eu não queria comer só ele cru no tradicional, que era só água fervida, macarrão e tempero. Já mandou bem, cara. Então eu comecei a inventar realmente, fazer um arrozinho caprichado, refogava ali com a cenoura, botava o milho verde. Ele sabe essa parte do César já tá vendo agora, viu? Já tá vendo aí.
Rapaz, nem Freud explicava. Veja essa realidade. Essa é a realidade sombria de Pedro César. Sério. Então eu aprendi Mas muito. foi coisa ruim que submeteu você a forçar você a fazer um negócio que não fazia. Sim. Era bom? É maravilhoso viver na casa dos pais. Eu peguei e realmente eu botava a questão na casa dos meus pais, eu queria só o que eu queria, realmente comer do bom e do melhor, apesar que eu sou rico das graças de Deus. Se disserem assim, o Pedro é rico das graças de Deus, é a primeira coisa que quando eu escuto eu digo, eu sou rico das graças de Deus. Mas eu tive que aprender, realmente eu tive que sair do engateamento, do colo dos meus pais, por mais que eu já tinha 17, 18 anos. Foi uma realidade sombria. Foi, com certeza. Então sair da minha cidade de Camusim e morar em Sobral para ter um conhecimento, porque eu fui lá por causa da faculdade, e conhecer outra vida, outro patamar, outra história, outra realidade, foi difícil. Se adaptar ao clima, adaptar à sociedade. Então foi realmente uma coisa dolorosa de começo. Hoje, Pedro, quer morar em Sobral? Quero. Eu aprendi muito, cresci muito em Sobral. Mas é isso que a gente faz. E outra bagagem, né? Outro pensamento. Sim, né? Todo. Pedro César teve de aprendizado, porque a juventude, ela nos traz assim aprendizados que a gente percebe que a gente foi forçado a aprender mesmo ali, né? Nós não tínhamos, nós nunca seremos pessoas iguais ao que nós tínhamos, à idade que nós tínhamos dos 18, 15, 18, 20, né? Não se magoe com essa frase do Camaleão, mas a juventude, hoje ele é o chefe, o que ele falou aí pra mim, hoje eu tenho certeza que sim. Então, gente, eu vivi uma realidade assim, um pouco assim, parecida com a do Pedro César. Não foi muito tempo, né, em Sobral, mas passei uns tempos lá, uns dias lá, e eu passei um momentinho também meio assim, mas eu já manjava, né, já manjava fazer algumas coisas já, e eu percebi pelo que ele falou, ele sabia menos do que eu. Porque eu já vi a mamãe aqui a família aqui foi criada por mulheres, né, a minha avó, minha mãe, as minhas tias. Então havia os homens também, que cozinhavam também, por incrível que pareça, viu? Meus tios até hoje eles manjam fazer uma carne de porco ali, sabe o tempero certo ali, sabe que um camarão mais é um alho, né? Mais é uma coisa assim, que o porco vai uma páprica e vai uma pimenta do reino, que é bem-vindo um shoyu ali, né? No porco, bota o limão, né? Mas com 15 anos o cara não sabia disso, eles também não sabiam. Então eu vendo os meus tios fazendo isso, nosso quintal aqui atrás do Pedro César é um quintal muito grande aqui, e a gente tinha esse criatório de porco, esse criador de porco. Então meu avô criava, então a gente foi aprendendo como é que limpava ali uma tripa de um porco, como é que limpava uma costela, temperava. Tudo começa a partir do corte, né? Eu confesso que hoje eu vou já chegar lá, já que ele manja essa parte aí de cozinhar, vou perguntar já a ele aqui se ele manja a parte do corte. Porque o corte eu também já não sou manja não a parte do corte, do frango, da carne. Não, eu só sei fazer a comida. O corte do açougue, isso aí não vai ficar comigo não. Nem comigo. Até realmente pro churrasco, nem comigo não. Mas é bom e tudo. De vez em quando eu faço um churrasquinho lá em casa, preparo um vinagrete só no suco de limão. Sim, com certeza, né? Mas fazer aquele corte específico e tudo que o pessoal diz que tem um corte específico para a carne, né? Para não ficar dura. Aí isso aí não. Realmente eu tenho que aprender mesmo. Vamos embora pro filme? E os filmes? Quantos? Tá aparecendo aquelas rapidazinhas, né? Aquelas coisinhas rapidinhas ali, ó. Quantos filmes, mas antes, quem foi que influenciou? Tem que perguntar o cara que chegou, né? Ele vai dizer, eu já sei quem foi. Vai dizer pra mim agora, no podcast top, quem foi o cara, se existiu essa pessoa que chegou e disse, Pedro César, vamos fazer um trabalho assim? Como é que tudo começou também? Vamos lá. Na verdade, Barbosa, se eu for começar primeiro, antes de falar do audiovisual, que é a parte dos cinemas, né? Então eu vou falar do teatro. Tudo começou no teatro também, né? Tudo começou no teatro. Na minha infância, 8 anos. Os grandes artistas dizem que é a melhor escola, viu, galerinha? É verdade. Concordo plenamente. Só que a gente vê uma diferença grande entre o teatro e o audiovisual. Eu tive essa experiência ano passado, mas se eu for relatar, o teatro foi uma das coisas que me abriu muita oportunidade.
Em termos de quê? Porque eu sou um cara extrovertido, para começar. Eu gosto de ser comunicativo e tudo. Então, com meus 7, 8 anos, conheci a professora Luciana Ferreira. Ela que estava com um grupo chamado Promoarte. Eu lembro muito bem que foi lá no Georgina. Eu só não me lembro a minha idade, mas eu acho que era mais ou menos essa faixa, entre 7 e 8 anos. E aí ela estava com um grupo de teatro, de formação acadêmica e tudo. Quando tudo, eu peguei e comecei a participar desse grupo, porque eu já fazia projetos, eu já participava da gincana da escola, com aquelas apresentações básicas e tudo. Realmente a gente fazia, quem quer ser o lobo mau? Quem quer fazer chapeuzinho? Isso é brincadeira lá de escola, dessas gincanas. E aí eu sempre queria participar, sempre eu queria estar ali e tudo, realmente interagindo. Apesar que naquele tempo não tinha a palavra bullying, né? Mas eu era gordinho e tudo. Realmente era uma bolinha fofinho. Sempre tem uma brincadeirinha, né? Tem. Mas eu gostava de participar dos projetos da escola. E aí comecei a fazer parte desse grupo realmente da professora Luciana. Infelizmente não deu continuidade e tudo, mas eu ainda participava. Mas isso aqui em Camusim, né? Em Camusim, isso aqui. Continuou participando. Até que eu cheguei no estadual, tava aquela febre das gincanas, poliesportiva e tudo, comemoração da cidade, comemoração disso, e eu estava lá, presente, fazendo o meu sacrifício, fazendo minhas apresentações, escolhi a minha coreografia, escolhi o que eu ia apresentar. Eu queria, às vezes, até poder apresentar em público, mas sempre as oportunidades eram mínimas. Lembro perfeitamente que teve um projeto no estadual, que era o projeto Renato Russo, e eu querendo participar do grupo e ninguém, eu era descartado. Todo mundo pegava assim, não, a gente já tem grupo, a gente tem grupo, tem grupo, tem grupo. Aí eu, pois tá certo. Montei meu relatório, fiz minha biografia, pesquisei tudo do Renato Russo, peguei e disse assim, professor, aqui tem fantoche, aqui tem boneco de manipulação aqui, fazer marionetes e tudo. Tem. A senhora me empresta 2? Aí botei a musiquinha e comecei a articular. Aí quando de repente o pessoal assim, Pedro, me presta aí os bonecos, Pedro, me presta aí um detalhe da apostila, da tua discografia, que é... Onde foi que tu conseguiu? Não sei não. Fui pesquisando e tudo. Mas não tive rancor de ninguém não, acabou saindo tudo perfeito. Até que eu peguei e fui para Sobral, e lá tinha um processo seletivo da Secretaria da Cultura para trabalhar no espaço cultural. Entre eles, tinha o Museu do Eclipse, Museu Histórico do José, né, Tupinambá da Frota, Escola de Música e o nosso teatro segundo mais antigo do Ceará, se chama São João, que fica em Sobral. Não pensei 2 vezes. Vamos lá pro teatro. Lá no teatro, passei 6 anos trabalhando no setor administrativo, todo o controle administrativo e controle histórico realmente do espaço. Eu estava lá. Não é à toa que eu conheci artistas nacionais, artistas internacionais. Tá certo. Artistas internacionais, artistas cearenses, grupo de teatro, e lá eu peguei e montei meu primeiro grupo de teatro na cidade. É boa Sobral, viu? Chamada Corpo Cênico Cearense, CCC. E lá a gente começou a fazer projetos, apresentava no próprio teatro, começamos a fazer projetos nas escolas, é à toa que a gente começou a criar os espetáculos e tudo, começamos a dar oficina de teatro. Fluiu mais esse trabalho, Sobral? Sim. Mais, né? Existe um contexto maior, posso dizer, existe uma movimentação maior para fazer as coisas acontecerem, foi para lá, foi uma coisa produtiva. Sim, né? À toa que eu aprendi muito. À toa que eu aprendi. Infelizmente, né, eu sempre queria ver uma coisa para ponte cultural, dessa parte arte e cultura. Ou seja, como se não existisse esse contexto artístico, se eu tivesse ficado aqui, não teria desenvolvido tanto. Se tivesse não, realmente. Não é à toa, questão de curso, se eu falar realmente, quem seria Pedro César se morasse em Camusim? Até hoje eu queria... A filosofia começou a fazer lá? Foi em Sobral. Em Sobral também, né? Na verdade, eu fui para Sobral por causa do que eu tinha passado realmente no vestibular para filosofia. Aí de lá, eu peguei e comecei a largar a filosofia para começar a viver na parte cênica. Deixei totalmente a faculdade, apesar que eu ia de começo, mas eu também estava me dedicando ao trabalho. E aí eu comecei a conhecer, à toa que eu falei, e repito,
pessoas nacionais, internacionais, o pessoal da cidade, tive um grande amplo, porque lá nós temos uma casa cultural riquíssima, que é o teatro, como eu falei, e lá então eu tive conhecimentos culturais, realmente eu cresci muito nessa parte que eu amava. Se eu já tinha conhecimento do teatro na minha infância, por que eu não comecei a amadurecer realmente as minhas ideias lá em Sobral, onde eu trabalhava? Então tudo começou, foi realmente através do Teatro São João. Então foi um bom amadurecimento, um desenvolvimento, eu envelheci as minhas ideias todas lá por causa do meu grupo e do que eu tive de aprender. Conheci pessoas da França, tive um bate-papo com eles e tudo. Tive grupos que o pessoal disse assim: não, a gente tem aqui hoje a União Sobralense, que era justamente os grupos culturais de artes cênicas de Sobral. Conheci cada um, conheci um diretor de Sobral que ele era também da Globo, que é o Chico Expedito. Conheci Bené Barbosa, o famoso Papudim, os humoristas, Tirulipa. Conheci algumas pessoas que hoje estão fazendo maior sucesso, com o pessoal do Cine Hollywood, Edmilson Filho, Roberta Belmont. Sim, sim. Conheço o pessoal, Yuri Yamamoto e outros. Intercâmbio Network no pacote só. Foi no pacote só. Tudo isso. Tudo isso em Sobral. Sobral City, né, que a galera diz. A galera de Sobral é gente boa demais, né? Um abraço para o pessoal de Sobral que estiver acompanhando a gente aí. Se estiver alguém acompanhando, dá um salve aí, viu? Dá um salve aí, tá? Bom, só continuando. E aí foi indo até quando essa movimentação, esses acontecimentos na vida do Pedro César, esse desenvolvimento, esses artistas, esse intercâmbio, esse network, essa troca de experiências e vai virando aprendizado, né? Sim. Aí diz pra nós qual foi o ano. E qual é a outra pergunta que eu tenho pra fazer? Peraí. Qual foi o ano? E se foi depois do livro, né? Foi durante o livro depois? Conta pra nós. Já mistura tudo aí já. Eita. Deixa eu ver aqui. Eita, muitas perguntas, mas dá certo. Foi fazendo o livro nesse movimento todinho, mas o livro foi sendo escrito também, foi? Na verdade, Realidade Sombria? Realidade Sombria ficou um pouco afastado, mas lá em Sobral mesmo eu pegava e escrevia. Isso de fato a gente já fazia lá em Sobral mesmo. Mas eu comecei a me engajar mais nessa parte cênica. Na parte, justamente. E lá eu deixei um pouco o livro, porque eu ainda estava só com poemas, nada realmente para poder dizer assim, eu queria pegar esses poemas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o artista foi surgindo antes do escritor. É isso? Na verdade foi. Sobral fez bem pra caceta pra ele, viu, né? Percebo que esse contexto artístico, essa influência, né? Esse trabalho, essa tendência e essa inspiração não acontece aqui em Camusim se um cara quiser fazer o que o Pedro César fez. Tem que ir pra Sobral, realmente. Natalino tá dizendo aqui que o melhor ator de Camusim. Olha aí, viu, Natalino? Olha aí, rapaz, eu não mereço esse privilégio todo, não. Mas se não tem experiência, esse é o melhor. Gente, não tenhamos vergonha de dizer, meu povo. Não tenham vergonha de Não, dizer. eu realmente brincando. Você é bom no que faz. Se alguém reconhecer, tem que se achar mesmo. Você é bom no que faz, você tem que se achar que é bom mesmo. Não, isso é verdade. Realmente eu gosto muito do que eu faço e tudo. Não tem vergonha de dizer que realmente é bom no que faz, não. Isso é com toda certeza. Porque se você quer trabalhar como ator, como artista, essa parte cênica, como teatro, cinema, você tem que encarar a realidade de todas as formas. Você pode ser criticado, você pode ser aplaudido e tudo. Porque Também, né? é como eu disse na última entrevista que eu tive lá na Rádio União, que o artista tá para desempenhar o papel da vida dia a dia da pessoa. Só que a gente transforma numa comédia, num drama, numa novela, numa série. Então é isso que tem. O artista é para estar lá e para fazer isso. Para a gente conhecer, desempenhar todo esse papel, porque a vida não é uma ficção. A vida é uma realidade que a gente está vivendo ali. Mas nós artistas transformamos toda aquela realidade num ponto fictício. Mas lembrando que a gente está mostrando também a realidade. Não é à toa que as novelas mostram isso. Algumas séries mostram isso. Não é à toa que eu vou falar já um ponto. Quando eu peguei e gravei um dos filmes com o pessoal da NS Filmes, em direção de um grande amigo meu, Natalino, que ele está aqui até na live. Mas Natalino me pegou, a gente gravou o Stalker.
que é justamente uma coisa que acontece todos dia a dia, tanto nacional como internacional. Perseguições, pessoas que ficam com aquela loucura, aquele lado psicopata, não aceitam o término de uma relação, aí quer fazer ameaça com a menina, sequestra a menina, espanca, faz toda a agressão física, totalmente agressão moral, totalmente para conturbar aquela pessoa. Psicopatia que sufoca aquela pessoa ali, né? Sim, A palavra stalkear, né? sim. A palavra stalkear, eu acho que tem a ver um pouquinho com... É um sufoco, né? Que você faz com aquela pessoa ali. Você tá olhando ali a vida da pessoa, você tá ali sufocando a pessoa ali, você é assim, tipo assim, eu não sei se eu posso dizer isso. Assim, a pessoa fica psicologicamente ali, endeusando ali a pessoa ali, vendo o que a pessoa faz ali. Não, é uma doença, né, Pedro Sérgio, isso aí? É um negócio psicologicamente muito doentio. Você tá ali acompanhando a vida da pessoa ali e transforma num... Cara, isso aí é um negócio mesmo sufocante, não tem outra coisa pra dizer, não. De você tá drenando ali aquela pessoa ali, é uma coisa... É bom pra quem tá fazendo, só pode ser. É um vício, né? Mas assim, sufoca a pessoa. Tem até um filme que não é esse nome, né? De uma moça que sufoca aí um cara aí, e um rapaz aí, um homem aí, e ela é completamente apaixonada. Não tô lembrando agora o nome, mas eu assisti um trechinho aqui, depois eu vou ver com a Andresa, minha irmã, direitinho, o nome, que ela sufoca o cara de todas as formas. E um dia, chega um certo dia, que ela vai pra rua, né? Ela fica num banquinho lá, e ele fica com pena dela. E ele fica pensando assim, né? Ó, não tô lembrado o nome desse filme, gente. É uma série, agora não lembro. Agora eu me perdi aqui. Se é uma série ou se é um filme. E no momento de delírio dela tanto estar presente, ele se pergunta, né? Por que eu não amo essa mulher? Ela é doida por mim. Olha, na chuva ali, ele fica com pena dela. Mas ela transforma a vida do cara no inferno. Mas, gente, eu vou botar na legenda aí pra vocês o nome. Eu não tô lembrando agora. Depois eu vou fazer a Andresa me lembrar. E ela simplesmente ela tem assim uma psicopatia, um endeusamento pelo cara. Eu acho que o stalker aí tem, não sei se tem a ver com isso, né? De stalkear tanto, de perseguir tanto a vida da pessoa, se torna ser doentio, pelo amor de Deus. Stalker é o quê? Stalkear no filme é o quê? Tem a ver com isso? Tem. Não é à toa que o Stalker que a gente gravou, a gente justamente aborda sobre a situação do tráfico de mulheres, né? Além do tráfico de mulheres, a gente vê a questão do feminicídio e tudo, porque a gente usa as cenas mesmo agressivas, porque, como eu disse, é uma realidade, é uma coisa que está sendo procurada e tudo. Eu vi noticiários agora recente que uma menina foi morta só porque ela terminou o relacionamento com o cara e o cara começou a perseguir ela nas redes sociais e disse ainda, se não voltasse com ela, ele chegava até publicar, né, vazar as fotos dela que ele tinha, umas fotos íntimas. Ou também a gente vê situações que as mulheres também fazem isso, porque o cara está ali também na posse dela. Ah, e se você pegasse daquele salto, eu posso fazer coisas com você. E relatos verídicos mesmo, né? À toa que a gente vê em reportagens as mulheres até decepando o órgão genital do cara e congelando. É uma coisa totalmente doente. Mas eu acho incrível. Eu não pego, não vou esconder isso, mas eu acho interessante só um ponto deles, do psicopata, é uma mente que os caras têm brilhante. Pena mesmo, tô falando, mas tem que falar. Que eles levam pro mal. Mas se fosse levado pro bem, era uma coisa incrível, porque eles têm um pensamento surpreendente. Os caras são, por mais que são frio e calculista, mas são um pensamento realmente totalmente trabalhado matematicamente. Eu fico surpreso como é a mente de um psicopata, como ela é incrível. Pena, volto a falar, pena que é usado por mal. Mas, voltando a essa questão, né, eu peguei e comecei a trabalhar na parte do teatro, e aí voltei para Camusim, já tinha acabado o meu contrato e tudo, foi no tempo de corte de prefeitura, agora não lembro mais ou menos o ano, mas foram 6 anos que passei lá em Sobral e tudo de trabalho. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a conhecer o grupo do Roberto Marques, né, que ele hoje está na direção aí da Paixão de Cristo. Então ele pegou, me convidou
fazer parte do primeiro ano da Paixão de Cristo, e aí foi onde eu conheci algumas pessoas, e entre elas eu conheci o diretor cineasta Natalino dos Santos. Natalino pegou, dizendo que estava com os roteiros e tudo, queria fazer, porque ele foi contemplado em 2 projetos em lei federal, que foi pelo Paulo Gustavo, e ele estava com Judas e estava com Stalker. Só que ele queria fazer um teste de elenco. Aí o rapaz, olha aí, O ano aí. isso podemos dizer agora de 2024 para 2025. Foi o período que a gente fez até as gravações do Pronto. Mas em 2024 começou tudo, realmente é o projeto de teste de seleção. Tava aqui em Camusim, né? Já estava aqui em Camusim, tirando que eu estava trabalhando fora. Eu estava trabalhando fora, eu estava até em Caraí de Amontada, que eu fui para Itapipoca, isso trabalhando como técnico de segurança do trabalho. E o Roberto estava precisando de atores, eu já tinha me conhecido, então fui participar com ele. O Natalino pegou e me conheceu na Paixão de Cristo. Ó, vamos pegar, fazer um teste de elenco para fazer uns filmes. Eu, filme? Camusim? Tem! Não é à toa que a NS Filmes tem uma duração. Né? Não é à toa que com 2000 e... Se eu não me corrige, Natalino, 2009, 2012, né? Foi gravado Calibre 12. E eu lembro, eu não sei o que eu tava fazendo, mas eu acho que eu morava já em Sobral, eu não lembro. Que o pessoal tava procurando atores, inclusive tava precisando de um carro preto, com vidro fumê e tudo. E justamente eu tenho um carro todo, só que eu não peguei e me interessei, porque eu acho que eu tava em Sobral. E aí eu, rapaz, eu acho que não dá certo não, mas deixei lá. E era para ter conhecido Natalino, mas como dizem, tudo no seu momento, tudo no decorrer. Calibre 12 fez um sucesso nesse período de 2012. E quando foi em 2024, a gente eu conheci Natalino pessoalmente, uma pessoa maravilhosa. Digo para ele, é como se fosse meu irmão. A esposa dele, a Artemisa, também é uma pessoa maravilhosa, os filhos dele, tudo. E comecei a ter esse contato afetivo com eles, que foi maravilhoso trabalhar com o Natalino. Então foram 2 filmes que eu passei que realmente até hoje eu digo assim, Natalino, bora gravar, bora gravar. Natalino, espero que vai ter novidade para você. Aguarde os próximos capítulos. Da hora certa. Com certeza. Só que hoje Natalino tá no Mato Grosso, mas a gente sempre conversa, sempre vem nessa comunicação. E gravei com o Natalino aqui em Camusim, o Stalker, justamente que fala sobre essa situação delicada, né, do tráfico de mulheres. E o Judas, que agora a gente está com o Sábado de Aleluia, dia 4 de abril, fazer a estreia dele, que é um filme de terror. Então eu passei com essa experiência e totalmente saindo do lado de um antagonista, porque o Stalker eu trabalhei como fosse o braço direito da máfia. Não é à toa que o chefe lá, segundo eu não conheço e não quero conhecer, mas pelas histórias, pelo mercado negro, meninas que são puras, virgens, totalmente intactas, são bem valiosas ao mercado negro para eles. E aí a gente pega, mostra essa situação, como é as meninas que são sequestradas, as meninas que estão todas ali sequestradas, e chega uma que é realmente o chefe, que é uma pessoa totalmente com pacote intacto, que são virgens. Aí, acontece uma situação que uma das meninas não é virgem. O que é que acontece? Aniquila total, extermina, já que não serve para o comendador, como eles chamam. Então, a menina é totalmente abusada, estrupada em rede social. Isso no filme, eu tô falando do filme, não é comentários, mas isso é do filme, né? Do Stalker. Então, o pacote... Baseado na realidade, né? Com certeza. A gente, Baseado na realidade. como eu falei, para trabalhar. Como eu falei, para trabalhar em novela, para trabalhar em filme, a gente pega, usa o nosso lado ator, nosso lado artístico, e empresta para o personagem para fazer aquele momento, para gravar uma novela, para gravar um filme, para gravar uma série. E aí eu peguei e emprestei o meu corpo, o meu conhecimento artístico de teatro. Saindo do teatro foi quando eu entrei no audiovisual, quando eu entrei realmente nessa parte de cinema, nessa parte de filme, quando eu conheci Natalino. E não é à toa que a gente está com outros projetos ainda, tem a gravação aí, a gente está organizando, fazer um curta-metragem chamado Ana. O Ana também é um suspense muito louco, não posso dar spoiler, não posso dar história, mas é uma história que basicamente... Mas é uma história que não vai ter nem começo, nem fim. É só no meio de uma história, aconteceu uma situação
E aí vamos saber quem é Ana, o que aconteceu com a Ana. Eu só posso dizer isso. Vai focar depois desses detalhes aí, é o filme, né? É um curta-metragemzinho aí de direção de NS Filmes com Natalino dos Santos. Mais um Natalino, né? Mais um. Grande obra aí. E aí a gente tá com o Stalker já divulgado, né? Na toa que tá no YouTube. Show de bola. Só contando, resume pra nós aí o Stalker. Acontece uma situação assim, família e tal, resume pra nós, não sabia. Pronto. O que seria o resumo do Stalker no nosso filme? São 4 meninas que são sequestradas. Olha aí, galera, acompanha aí, viu? São 4 meninas que são sequestradas e tudo. E uma delas é filha de uma delegada. E a delegada já tinha a Operação Stalker, que era justamente que ela queria acabar com essa situação que estava acontecendo na cidade de Camusim. Já que foi gravado em Camusim, então a gente pode trazer a história. Escreve aqui na cidade. Vamos dizer que acontece em Camusim. Não é à toa que todos os atores são de Camusim. Todas as gravações foram feitas em Camusim. A gente gravou na cidade, aqui na rua, nas praças, na Academia de Letras. Então, o elenco é todo baseado aqui em Camusim. Na nossa cidade, viu? Quem quiser acompanhar, tá lá no YouTube, NS Filmes, tá nossos filmes, tá lá o trailer e outras coisas de programações. E se você tiver interesse, é só entrar também no Instagram da NS Filmes e aí você vai ficar por dentro das novidades ou do que está acontecendo nesse lado audiovisual para Camusim. E aí essas 4 meninas são sequestradas, como eu falei, e uma delas é a filha da delegada, onde ela pega o protocolo ou a operação Stalker e resolve abrir de novo o arquivo para encontrar esse encomendador. Aí eu não posso falar muito e tudo, só se as pessoas assistirem, porque a gente tem lá um ponto, a gente faz um ponto de virada, tem uma pessoa que você pensa que ela é uma coisa, quando de repente do nada ela é outra. Então eu não posso dar spoiler. Então assistam Stalker para você garantir, para saber o que é que está acontecendo aqui na cidade. Onde é que o Pedro César entra no Stalker? Quem era o Pedro César no Stalker? Era o personagem. Fala um pouco pra nós aí, cara. Eita! Pronto. Passar esse tempo. Que entrevistador pai é esse, né? Olha aí. Pergunta por essa. Pronto. Pedro César é um personagem chamado Rafael. O Rafael é o braço direito do comendador. Realmente ele que faz todo o procedimento lá de sequestro e tudo. Ele que sequestra junto com os amigos dele, as meninas. Só que os caras são atrapalhados. Então o comendador dá toda a confiança pro Rafael. Ele que faz o serviço, ele pega. Lá, vai lá, passa lá o serviço. Já que os caras não estão fazendo o serviço direito, não é à toa que era. Como é, rapaz? Esqueci na hora que a menina. Vi suas falas ali bem. Agora esqueci como é. A gente gravou em 2024, mas como é, rapaz? O presunto, pronto. O presunto é justamente quando você pega a menina foi abusada e tá ali e depois foi morta. Só que tem que fazer do corpo, né? Só que pra linguagem a gente botou como presunto. Os meninos atrapalhados deixam lá o corpo da menina ainda lá no galpão e tudo, onde tá as meninas, as outras estão sequestradas. Aí quem tem que assumir? Rafael. Rafael tem que dar ordem lá, porque justamente o comendador tá com o presente dele, que é a menina virgem, é justamente a que ele pagou bem, e o Rafael vai dar conta disso. Aí ele tem que enfrentar toda a situação, ainda tem lá um combate corporal com outra pessoa, né, e tudo, com a doutora, que é a atriz Cassie Paixão e tudo, até a Cassie que tá aqui no nosso filme, e a Cassie é com personagem como a doutora, né. E nisso acontecem outros procedimentos, toda essa parte de sequestro, para a gente conhecer como é envolvido todo esse plano, realmente para a gente poder entender melhor como acontece a situação do tráfico de mulheres, como é que elas passam e tudo, elas são torturadas. Não é à toa que a gente faz todo esse acompanhamento. Foca bastante nisso, né? Foca. Disso, né? Sim, não é à toa. O principal para separar em torno dessa realidade aí, né? Não é à toa que a gente acontece algumas cenas de espancamentos, agressões físicas. Uma das cenas até hoje, se eu assistir uma cena que eu fico muito arrepiado, é uma cena de estupro. Realmente é uma das cenas e tudo, porque a menina era
que acontece? Uma blogueira, só que justamente essa que eu falei que é o presunto e tudo, porque era uma blogueira, e ela tinha uma filha. Como o comendador não queria, tinha que aniquilar. Só que antes disso, o pessoal faz o quê? Já que ela é uma blogueira e tudo, ela quer ser vista, quer ser conhecida, entrar na mídia, os caras invadem a casa dela, nem faz realmente o sequestro. De lá mesmo pegam, estrupam ela e o outro tá filmando. Já que ela queria aparecer na mídia, na rede social, então o outro tá filmando enquanto o outro tá estrupando ela. Então realmente a gente leva pro lado da ficção, mas realmente é um ponto verídico. Se você realmente pesquisar, se você realmente ver em jornais, matérias de manchetes, noticiários, realmente você vai ver cenas bem piores. A gente está ali só pincelando para conhecer a história, a realidade. Mas o Rafael é isso aí, é o braço direito do chefe da máfia. Ele pega, ele que faz todo o procedimento. É garganta seca, né? Não pode. E aí ele que é o cara que faz a execução todinha, né? O personagem que faz a execução todinha nessas ações finais ali. Ele que é o vilão, ele que é o antagonista, né? Que é o vilão da história e tudo. Então, Rafael. Já o Judas é um filme de terror, entra como protagonista. Na verdade, o Judas, para quem quer saber, antes que o Barbosa pergunte, mas o Judas é a história de 5 amigos que vão curtir o Sábado de Aleluia. Só que existe antigamente em Camusim a tradição do Judas, que era o quê? Aquele boneco, o espantalho que o pessoal fazia, né? À toa que Camusim tinha campeonatos, festivais e tudo. Só que hoje a tradição morreu. Acompanhei muito isso, inclusive. Gente, mais. Cada rua botava um Judas ali pra curtir ali, né? Naquele exato momento, Sábado de Aleluia, tocar fogo. Tocar fogo ali. E tinha gente que toda esquina, antigamente, toda rua tinha um Judas ali. Era incrível. Era assustador, né? Isso de 82, né? E era assustador, rapaz. Essa realidade todinha, incrível como aqui como assim, tinha essa cultura do Judas aqui nas ruas, era incrível. Festivais, toda rua tinha o seu Judas amigo, sabe? Os bichinhos eram bem ajeitadinhos, a gente olhava assim, parecia ali em pé ali, e o bicho quando pegava fogo ali, caía deitado ali, pegando fogo ali. Tinha gente que passeava de bicicleta. Não, é engraçado que o pessoal aqui de Camusim passeava com ele de bicicleta, botava ele na moto. Era. E aí, esses 5 amigos vão curtir o Sábado de Aleluia num sítio, só que eles erram um caminho. No meio do processo, eles vão para a Trilha da Mata. E lá dizem que essa Trilha da Mata, esse lado florestal, dizem que lá é uma coisa sobrenatural, uma coisa sombria, que tudo que acontece lá fica por lá. Então, aí, onde é que entra o Judas? Do nada, o boneco cria vida e começa a matar a galera. Então, terror total. Então, seria uma estreia agora no Sábado de Aleluia, 4 de abril. A gente, se Deus quiser, estaremos fazendo a exibição do filme Judas. Aí, quem quiser, a gente já vai deixar os convites e tudo. Vamos divulgar nas redes sociais, vou mandar para os meus amigos, mandar aqui para o pessoal da Top TV também, para fazer o privilégio, o pessoal da Prefeitura, né, Secretaria da Cultura. Vai ser aqui em Camusim, lá no NAEC. Então a gente vai conhecer um pouquinho aí do que a NS Filmes está fazendo para Camusim. E eu gostei tanto de fazer essa parte de teatro, gostei tanto de fazer cinema, que eu quero fazer esse levantamento cultural aqui para nossa cidade. Aí o pessoal diz assim, mas eu não sei atuar, eu não sei dirigir, eu não sei como é a cena. Você não precisa falar. Eu digo e repito o que eu aprendi. O ator em cena, se você quiser, você usa só seu corpo, só a sua expressão. Um dos maiores clássicos da pessoa que teve o maior momento que a gente teve até hoje, que foi no período da ditadura, e só usou o corpo, nem falou nada. Charlie Chaplin. Um dos caras maior artístico mesmo assim, mundial. Não é à toa que minha mãe nem sabia da história dele, só sabia que o cara era um humorista. Dançando na chuva.
E um dos que eu acho muito massa é Tempos Modernos, Não precisa que dizer nada, né? Só guarda-chuva, que simbolizou o quê? Felicidade. sim, Tempos Modernos que fala sobre a Revolução Guarda-chuva, Industrial. apenas cachorro. Vamos até fazer aí a interpretação dançando aí, bota a música. Bacana demais, só cortando aí, sim, continua. E Charlie É isso. Chaplin, se eu falando, Nome que não precisa falar, né? não precisa não. As palavras foram Eu fiquei tão surpreso quando eu pesquisei a biografia dele, que foi o seguinte, ele foi expulso do país porque realmente foi num período da ditadura militar e tudo, ele foi expulso do país. Depois de bom tempo, a rainha, se eu não me engano, a rainha de Londres, Elizabeth IV, se eu não me engano, mandou procurar por ele e trazer ele ao país de volta. Encontraram ele já idoso, de cadeira de rodas, e ele foi coroado pela rainha Elizabeth. E aí ele chegou a falecer e foi uma homenagem. Nesse dia foi uma homenagem entre família e pessoas do mundo. Foi lá para o sepultamento dele. E umas pessoas ainda chegaram a sequestrar o corpo dele, por mais que ele já tinha morrido. soube dessa história. Levaram o caixão com E tudo. levaram o caixão. E ainda pediram resgate. De resgate. E hoje, se eu não me falha a memória, eu vi essa notícia. E hoje, atualmente, é acimentada ali o caixão, né? Sim. Eu digo acimentada assim, foi colocado cimento por cima ali, pra se arrancar tudo ali. Não tem túmulo não. É o caixão aqui no chão aqui, e o cimento por cima aqui, né? Só aquela cova mesmo e tudo, sem nada. O resto não faz. E aí pra você ver, isso acontece com a gente? Não acontece. Um cara que pega já morto, poderia estar vivo, mas o cara morto. O cara morto já tava descansando em paz, já pelo tudo que ele fez no mundo, e as pessoas ainda pegar, sequestrar o corpo do cara. E aí eu tive esse conhecimento na minha infância, adolescência, essa fase adulta. Hoje eu tenho 36 anos, tenho um filho de 8 meses, a coisa mais linda, tenho minha esposa, tenho ainda meus pais e tudo. Mas esse lado de arte é basicamente quando eu nasci, quando eu conheci o mundo, acho que a primeira coisa que eu falei foi teatro. Olha aí, viu? Porque teatro para mim é vida. Eu gosto. Eu amo. Você já falou as palavras dele, esse contexto todinho, essa história dele todinho, esse momento que ele viveu. E aí toma uma águazinha que ele ainda vai falar mais aqui depois de tudo isso, até o dia de hoje, o que é que aconteceu. E tá nesse filme, vai esse Judas também, vai estar? Vai estar nesse filme Judas também, na direção também. Então tem muita coisa acontecendo nesse movimento artístico, em meio a tudo isso. Ele vai falar daqui a pouquinho também, vai concluir. E já falou até, né, como é que a pessoa pode fazer esse trabalho aqui e se existe uma associação, se existe um sindicato, ele vai falar, vai continuar a falar pra gente logo tudo isso logo, tá bom? Pronto, chegamos a um ponto. O movimento artístico como se. Vamos trabalhar com o movimento cultural, artístico e tudo, né? Realmente aqui na nossa cidade. Mas para a gente botar um ponto para trabalhar nisso, eu tive o maior sonho da minha infância, dizendo assim, eu queria ser ator da Globo. Mas hoje, para você ser um ator, você tem que ter realmente conhecimento, você tem que ter portfólio, tem que ter bagagem, tem que ter realmente anos de conhecimento, Técnica, né? Inspiração. técnica, todo esse procedimento. E aí, a gente tem aqui no Ceará, mas não só no Ceará, mundial, mas a gente também tem aqui no nosso estado, o SATED. O que é o SATED? Sindicato dos Artistas. Pra nós aí. O Sindicato dos Artistas é justamente para aquelas pessoas que amam essa categoria artística, entre circo, teatro, dança, balé, todo esse movimento cultural. Para você adquirir, para você poder executar, você tem que ter uma coisa chamada registro profissional. E aí, como todos os órgãos que você trabalha, de carteira assinada, em favorecimento do Ministério do Trabalho, o SATED do Ceará também tem um vínculo pelo Ministério do Trabalho para você pegar, tirar também seu registro profissional. Então você tem todos os seus direitos, tem a faixa salarial e tudo, para você quando for um ator, para você que ser um diretor, você recebe quanto é que você ganha para fazer aquela apresentação, quanto é que você poderia fazer uma videochamada, uma propaganda. Então tudo isso tem que se passear pelo SATED. Se você não tiver aquele registro, a fiscalização pode lhe barrar.
E hoje, graças a Deus, ano passado eu tive a honra de trazer o Sindicato dos Artistas para cá, porque fica localizado na nossa capital, em Fortaleza, mas eu trouxe para cá, para Camusim, a oportunidade de a gente trazer o Sindicato dos Artistas aqui para nossa cidade, para passar pela banca examinadora, né, que é justamente para tirar esse registro. E graças a Deus, hoje eu sou registrado como produtor e como ator. Então isso foi um privilégio que eu tive, graças a Deus, totalmente credenciado, registrado, pode entrar lá no site do Ministério do Trabalho e tudo. Tudo, pode até ver lá, botar meu nome, botar meu CPA, você vê a experiência que eu tenho de trabalho, onde eu trabalho e os adicionais justamente pelo Sindicato dos Artistas, que é a parte de diretor de produção, que é o produtor, e ator. Ó, se uma pessoa tem esse sonho, Pedro César, a pessoa tem essa vontade e se tem a vontade tem que vir a vocação, né? A inspiração, a técnica é adquirida com o tempo. É que nem eu vejo às vezes, né? Também eu vou comparar agora com um vídeo que eu vi essa semana de uma moça que é locutora. Ela foi trabalhar primeira vez na maior, posso dizer, a maior rede de rádio do Brasil. Foi uma das primeiras que se mantém até hoje com o mesmo estilo. Mudou algumas coisas, mas toca algumas músicas diferentes do que começou a tocar, mas continua sempre aquelas músicas internacionais, inspiradas nas grandes FMs internacionais, que é a Jovem Pan, né? Então eu vi ela entrando no ar aqui, Jovem Pan, nananana, aquele negócio assim meio tímido. Aí passa o vídeo, esse antes e o depois, né? Acredito que com um ator também tem a ver isso. Os primeiros filmes, os primeiros trabalhos não são os mesmos no começo, né? A inspiração da pessoa, a maneira que a pessoa atua. Vou comparar também com essa parte aí da locução do rádio. Como em outras profissões também, né, gente? Sempre. Com certeza, tem que ter o registro também. Aí, o que acontece? A menina no vídeo depois, eu digo que seja assim com o ator também, e em outras profissões também. Você no começo, você pode ser até um profissional, mas é só a experiência que faz acontecer, né? Aflorar a técnica e se tornar melhor ainda. Então, no segundo vídeo, essa locutora, a mulher entra Jovem Pan, aquele negócio todo com outro clima. Então, gente, o profissionalismo é muito importante, mas a técnica é adquirida com o tempo, não é fácil. Acredito que o Pedro César vai concordar comigo. Não é fácil você pegar um trabalho assim, a primeira vez que você está ali, como se diz, cheirando a leite, né? E você não tem muita dimensão do negócio, aí vai pegando o espírito do negócio com o tempo. Se a pessoa quiser ir pegando esse espírito do negócio, da profissão de ator, desse lado profissional, e hoje quiser se sindicalizar, posso dizer assim, né? Se profissionalizar, e a pessoa já tiver a vocação, não é só o querer. Com o tempo vai pegar a manha todinha, fica muito mais fácil, né? Não é à toa que eu, sempre como eu falei, tive um momento artístico e tudo da minha infância e tal, a oportunidade de crescer. E ano passado, em dezembro de 2024, apesar que a gente estava desde setembro, estava no curso chamado Estúdio de Atores, onde eu vi pelo Instagram, que é direção e roteirista, né, que é o Guilherme Leican, um ator da Globo. E ele deu a oportunidade para aquelas pessoas que tivessem interesse, que quisessem fazer o curso, era só se inscrever, participar, tinha todo o procedimento. E quem participasse do pacote Master daria o direito de gravar uma série com eles. E aí Pedro César fez o quê? Entrou no pacote Master e em dezembro foi bater em BH, gravar uma série em parceria com o pessoal da Globo. Eu peguei e gravei uma série chamada Sobre Nós, né? Também justamente é um ponto polêmico, que é casos também do dia a dia. Esse Sobre Nós é a realidade que a gente acontece também num lado meio delicado, uma questão de uma criança sendo abusada pela família, preconceito dos pais por não aceitar a sexualidade entre filhos, ou entre realmente um relacionamento todo conturbado. Então essa série que estamos aí sendo editada, né, que a gente já gravou, mas está sendo editada pelo pessoal da Dialética e tudo, pelo pessoal do Estúdio de Atores, que é lá em Belo Horizonte. Em breve a gente vai receber o link para poder assistir.
Não sei se eu posso fazer a exibição, porque ele vai ser também participado de alguns festivais de cinema, mas eu vou tentar fazer uma organização e tudo, ver com os pessoal, mas a gente aborda isso. Então eu tive esse engajamento porque eu não queria só conhecer a mim, eu queria conhecer outras pessoas. E lá eu fui na cara e na coragem. Eu nem conhecia gente, não. Eu peguei só por vídeo chamada, pelo vídeo online e tudo. Fui com tudo. Peguei isso assim, seja que Deus quiser, pela bênção de Deus e pela realize meu sonho, poder conhecer, pelo menos ter 50. E fui com tudo. Cheguei lá, passei 15 dias, conheci Jackson Antunes, um grande ator. Conheci Guilherme Leican, conheci um ex-diretor da Globo chamado Márcio Augusto, que hoje ele está com a oficina de atores, que é justamente esse projeto que ele quer trabalhar. Não é à toa que ele me convidou até para gravar uma série que ele está fazendo agora na Semana Santa. Só que infelizmente eu dei meu não, porque eu tô. Mas por que eu não? Porque eu dei meu compromisso e minha palavra de responsabilidade que eu queria trabalhar com o pessoal daqui de Camusim. Não é à toa que a gente está gravando alguns projetos, inclusive a gente está com o 3º ano consecutivo da Paixão de Cristo, que vai acontecer dia 2 e 3 de abril, né? No período da Semana Santa, a gente estará apresentando a Paixão de Cristo. E o Roberto me convidou para fazer essa atuação e ficar também na direção e preparação de elencos aqui da cidade. Aqui, né? Aqui, na nossa... Onde é que vai ser? Pronto. Onde é que vai ser? Tá tudo previsto para dia 2, na quinta-feira, 2 de abril, quinta-feira, na Praia do Maceió. Dia 3 de abril, sexta-feira santa, lá na Praça da Matriz. Então a gente vai fazer na nossa sede e vamos fazer na Praia do Maceió. Dia 3 aqui. Na Matriz. Isso, na Praça da Matriz, pegando aquela parte toda da pavimentação da prefeitura em contato, que nós vamos fazer nosso teatro aberto. Estamos prevendo para começar às 17 horas, né? Porque o padre Luzmar quer fazer a celebração do Senhor morto e tudo. Depois vai ter aquela procissão com o Senhor, andar pela cidade. Na verdade, a gente vai fazer estilo móvel. A gente vai fazer algumas paradas, que nem Nova Jerusalém, só que a gente vai usar aquele espaço ali da Praça da Matriz como a Praça da Prefeitura. E, se eu não me engano, ainda estamos acertando ainda detalhes com o Glauber, seria às 18 horas na Praia do Maceió. Isso na quinta. E sábado, lembrando novamente, no sábado de Aleluia, 4 de abril, a exibição e estreia do filme Judas. Voltando, e com essa beleza, porque eu dei o meu não. É logo assim, é emendando logo. Você sai do mal, dorme, cochilou e tudo, no outro dia já tem que fazer, trabalhar, atuar. A vida do ator é assim mesmo. Se Deus quiser. Agora, na primeira semana. Promete, se Deus quiser, na primeira semana de abril. Então, como eu falei, lá em Belo Horizonte eu não conheci ninguém, porque eu só tava contato online. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tive o maior prazer, o pessoal maravilhoso, fiz um engajamento legal, gostoso e tudo, porque conheci gente do Distrito Federal, São Paulo, Curitiba, Cuiabá, Mato Grosso, Belo Horizonte, entre outras cidades. Conheci gente da Record, gente da Globo, trabalhei e atuei com eles. Isso tudo por causa da minha força de vontade. É possível? É. Saiu de casa, foi lá profissionalmente, teve esse network com essa galera ali. Com toda certeza. Com certeza. Eu não posso. Ali, vivendo aquele momento, vendo ali, você já muda o seu pensamento para melhor do que os profissionais. Sim. No meio da galera que é profissional, que faz um trabalho ali, já dia a dia ali, já para aprender, é uma troca de ideia e informação boa, né? Eu tive uma honra. Vive na pele, o ator vive ali também, ele é o gari, ele é o advogado, no filme, ele é o motorista de Uber, é o traficante. É o policial. O ator ele vive muitas realidades. É à toa que lá na série eu até atuei como investigador da polícia, né? A gente estava investigando, lá meu personagem era o Renan, o investigador Renan, que justamente ele estava investigando um assassinato que aconteceu numa residência
Então a gente vê a questão das suspeitas da família e tudo, porque aconteceu na residência, então ali podemos dizer que todo mundo é suspeito até que se prove ao contrário, né? Segundo a lei. Só que a gente vai investigar a família. Então o investigador Renan está ali para justamente fazer essa investigação pelo assassinato que aconteceu de um dos maiores empresários lá na cidade. Então a gente vai abordar. É uma série que tem 3 capítulos, cada um vai falar um pouco. Como eu falei, um vai aparecer sobre a questão do abuso infantil, a própria família abusando dos filhos. O outro capítulo vai falar sobre a questão do preconceito da família, porque não aceita que a filha é lésbica ou porque o filho é gay. Acontece demais, né? Então, realmente, a gente está mostrando a realidade que acontece dia a dia. O Brasil é um país preconceituoso, né? Sim. Nosso país. Você acha que acontece essa realidade aí? Você acha que acontece mais no Brasil do que em outros países? Porque a gente vê alguns dados aí, o Brasil está no dos países mais preconceituosos. Para você ver. Infelizmente, nosso país tem esse estado. Infelizmente mesmo. Por isso que o Brasil não vai para frente. Mas a gente não quer tanto abordar nesse lado, infelizmente, delicado do Brasil. Mas estamos aí, pelo menos, para a gente acordar com isso, né? A gente mostra, como eu falei, de uma forma artística, cultural e tudo, entre teatro, cinema, esse lado entre a tragédia e a comédia, o drama, o terror. Então, são coisas que a gente faz dia a dia. Essa é a vida do ator, essa é a vida do artista, para trabalhar em cima disso. Bora para a parte 3 do negócio? Nós vamos para a parte 3. Não sei nem se é hora de acabar essa parte artística, não. Falamos do livro já falamos muito do livro. E assim, eu queria abordar agora com o Pedro César, gente, falar agora sobre o outro Pedro César, essa parte aí do Pedro César, que é o ator, o escritor. Como é que ficou aí? Se ficou pendente, porque ele me falou que não terminou, né, a filosofia, né? Mas o que foi esse momento da filosofia, onde foi que tudo começou, parou, né? Vou fazer essa pergunta bem resumida aqui, ao mesmo tempo abrangente, né? Como é que pode ser resumida e abrangente? Resumida, mas assim, já falando sobre tudo, né? E essa parte aí da filosofia na vida do Pedro César, como é que foi? Até quando foi? E o que é hoje? Pronto. Até quando foi? Terminou a filosofia? Trancou? Foi isso? Conta pra nós aí como é que começou, até onde foi, como é que tá hoje. E é o Pedro César filósofo hoje, como é que foi, como é que tá sendo? Eita, como diz Roberto Carlos, são tantas emoções. Obrigado, Brasil! E se isso no finalzinho começou até hoje mesmo? Não. Como é que começou, como é que foi, até onde foi? Dizem, Influenciou no ator? dizem que a filosofia é a mãe da sabedoria, né? Realmente ela me ajudou para a minha vida pessoal muito. Pena que eu não gostava de muita teoria, eu gosto da prática. Eu gosto realmente de praticar o ato, praticar a ação. E a filosofia, quando eu estava fazendo, era do lado bacharel. Só que ela me despertou porque sempre eu gostei de fazer faculdade. Eu queria fazer faculdade, na verdade, de letras em inglês. Sempre dominei tudo, mas eu deixei um pouco de lado essa parte. Mas o que é que aconteceu sobre essa parte, como foi que despertou a filosofia? Aí que entra justamente os poemas, porque para dar o ponto inicial, a gente precisa pelo menos saber o que é que está acontecendo. E aí eu dei esse ponto inicial justamente aqui em Camusim, mas eu dei continuidade em Sobral. Como eu comecei a tentar rabiscar meus primeiros poemas aqui em Camusim, eu precisava pelo menos entender o porquê. E isso a filosofia mostra pra gente, a questão do porquê, né? Do conhecimento, do saber, essa área tão surpreendente, essa enigmática que é a filosofia, mas ela também te dá respostas e tudo de uma forma de conhecimento. Mas ela não vai te dar uma resposta no concreto. Ela vai te dando ao conhecimento por gerações. Então foi isso que eu fiz ao gostar da filosofia por causa disso. Mas eu estava um pouco cansado, como eu falei, porque eu não queria tanto a teoria, eu queria mais a prática.
Então são esses pontos que eu queria realmente mencionar, da onde foi que surgiu tanta filosofia. O lado artístico de Pedro César já foi bem depois e tudo, mas eu tive ainda esse conhecimento entre o lado da minha infância, graças a Deus, com um lado de felicidade, não foi nada de traumas e tudo, para dizer assim, ah, Pedro, o teu livro trabalha sobre muito questão de tristeza, melancolia, então você teve um trauma na infância. Graças a Deus, não. Nunca passei por isso. Apenas ele me mostrou a realidade do caminho certo para seguir realmente de uma forma. Realmente ele me mostrou de uma forma certa, realmente uma forma verídica. Então meus poemas não é para falar sobre depressão, não é para dizer assim, toma aí para tu ler, para tu cair na depressão. O foco não é esse, né? Mostrar Não. pra conscientizar, né? Com certeza, é para você acordar para a vida. É aquele famoso, como estamos falando no começo daqui do podcast, é aquele beliscão para você acordar para a vida. Então a minha realidade sombria ali, aquela obra que eu peguei e me inspirei, foi por causa disso. Realmente de fazer esses pontos. Para a gente poder se inspirar, para a gente conhecer, para a gente não cair nessa tentação. Como eu falei no começo, para viver, cair dentro do buraco é 2 segundos. Mas para você poder se levantar, Saber do mal para poder lidar com o mal, né? Brincadeira não, né? verdade. Saber se levantar desse lugar. E hoje, graças a Deus, a gente escreve, rabisca, atua. Não é à toa que eu tô com um grupo aí, né? Justamente com Roberto, Bikelvis. A gente tá aí na Paixão de Cristo. Roberto começou a criar a Associação Cultural de Arte aqui em Camusim. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Você não paga nada, você só ganha conhecimento, você ganha prazer no que está fazendo. Eu gosto de vestir a minha blusa. Essa blusa que eu estou vestindo, mas nessa aqui, esse tecido aqui não. Realmente, se eu gosto da arte, eu gosto da cultura, eu gosto de atuar com Veste a camisa, né? com Da todo. arte, né? Eu gosto como eu rasgo Da ela. atuação, a parte artística da atuação. Natalino, ele que diz que assim, eu tenho certeza que se eu pegar um roteiro e entregar pro Pedro, ele desenrola. Porque ele se entrega 100% ao personagem dele. Então eu não tenho preocupação, eu não tenho medo de pegar e dizer assim, Pedro, eu quero que você faça aquele momento, eu tenho certeza que ele faz. Como eu peguei, escrevi o meu monólogo, que eu estreiei lá na Academia de Letras, agora, recente, Entre o Copo Vazio. Eu escrevi, eu peguei, criei meu próprio personagem, montei o meu roteiro e apresentei o que eu queria repassar para os outros. Então, Entre o Copo Vazio é justamente fala de um cara que ele tá em mágoas e a única coisa que ele só vê como um amigo, podemos dizer entre aspas, é a bebida. Bebida, né? E isso é um ponto verídico. Isso não é ficção, é uma coisa verídica que todo mundo pega, usa o álcool como uma desculpa, como para tentar aliviar os problemas. Se fosse aquela válvula, o álcool como se fosse a válvula de escape, né? No popular como se diz, né? E acaba causando o quê? Outra reação pior, né? Pois é, então é justamente é isso que o Entre o Copo e o Vazio relata sobre essa questão. E aí estamos aí para convidar as pessoas, né? Quem quiser participar da associação, quem quiser entrar em contato comigo, pode ir aí na minha rede social, pode deixar lá meu contato e tudo. No código 889-9462-9260. Quem quiser falar comigo, tá aí meu WhatsApp e tudo, meu Instagram tá disponível, Pedro César 30. E aí eu tiro todas as dúvidas, se você quiser participar, eu tenho certeza que você ganha muito. Eu, graças a Deus, estou ganhando experiência e tudo. É bom a gente ganhar experiência, é bom a gente também ganhar o que todo mundo precisa, porque infelizmente é um lado que a gente necessita, que é dinheiro, mas não é fácil. Isso eu aprendi quando eu comecei a trabalhar no audiovisual. Realmente fazer teatro, fazer cinema, você tem que dizer que gosta, tem que dizer que ama. Não é só para dizer assim, quanto é que eu vou receber para fazer aquilo? Se você não for um ótimo ator, se você não fizer um bom papel, como é que você quer ganhar por aquilo? Então a gente realmente tem que se dedicar. Por isso que tem que vestir a blusa da artes cênicas. Todo dia eu estou tentando me sacrificar para justamente tentar desempenhar o meu papel. Porque eu quero ser conhecido.
Eu quero ganhar meu salário e tudo de ator, é bom, mas eu quero passar meu conhecimento para os produtores, diretores. Então eu tô ali trabalhando justamente com meus monólogos, meus vídeos, eu fico postando na minha rede social, na minha plataforma digital, porque eu não quero pelo interesse financeiro. Eu quero para pelo menos pelo meu interesse de reconhecimento que ali tem mais um artista que está lutando para conseguir o melhor. E é isso. Focando nessa parte financeira, né? Focando no aprendizado para das coisas acontecerem. Calma, via borboleta bem sem número. Sim, com certeza. É assim que acontece, viu, galerinha? Tem que ter muita calma, paciência. E a gente percebe que você gosta do que ele faz. O profissional, ele tem que gostar muito. Gosta muito do que ele faz. Estamos sem exibir nada na nossa TV, porque o nosso amigo Jesiano não veio hoje. Mas a gente não vai faltar oportunidade, não. Vamos conectá-la, né? Não está conectada à internet ainda nesse espaço que nós temos aqui. Mas acredito que quando o Pedro César vier da próxima vez, se Deus quiser, estaremos fazendo muitas mudanças para melhor aqui no nosso espaço. E vamos ter aí, além da logo que a gente está editando na tela aí, né? Aí a gente já vai colocar e vai ter também, exibir várias outras coisas que forem precisas aí. A gente organizar um pendrive só para isso. Mas só da gente ter começado o podcast aí nesse período agora pós-carnaval foi muito bom, porque eu pensei que a gente ia começar só daqui uns 2 meses, né? Faltando algumas coisas. O importante é começar com o que tem, né? Com o que temos nas mãos. Porque se for esperar começar perfeito, ninguém começa. Eu acredito que na vida também é assim, né? Nada é perfeito. Então, Pedro César veio hoje falar essas palavras aí pra gente. Ele já falou sobre o trabalho dele, contextualizar toda a situação do que ele viveu, acompanhou, aconteceu. E vai falar muito mais, porque vai vir outras oportunidades, vai acontecer outros momentos, né? De falar de outras coisas que estão acontecendo aí no mundo artístico. Ele vai vir para bater esse papo com a gente, vai finalizando agora, para fechar as palavras dele, relembrando esses filmes, né? Os que vão acontecer ainda aí. E lembrando vocês aí para conferir esses que vão vir agora em abril, né? Vão vir agora no mês de abril. E vai fechar falando mais alguma coisa, Pedro César? Fala para nós aí, fechar. Barbosa, só mesmo agradecer, né? Primeiramente a Deus, agradecer aí pelo espaço aqui, né? Podcast que é aqui top e tudo, na sua presença. A gente que já conhece de longas datas e tudo. Então, realmente foi bacana esse convite para o pessoal me conhecer. Quem seria Pedro César, que era só um cara de Camusim. Mas eu tenho certeza que hoje muita gente está conhecendo o outro lado do Pedro César. Um lado ator, um lado escritor, um lado artístico. E aí a gente está aqui para fazer qualquer coisa sem pedir dizer assim, quanto é que eu vou ganhar? Eu nem penso. Lógico que é para ter, né, um cachezinho e tudo, é bacana, mas eu não vou ao primeiro a dizer assim, quanto é que eu vou ganhar pelaquela minha apresentação. Eu quero mostrar, eu quero acordar Camusim, eu quero desempenhar o melhor para Camusim e poder também desempenhar o meu papel artístico. Quero trazer oportunidades melhores para Camusim, para nossa cidade, do lado da cultura, da arte, para a gente realmente valorizar as pessoas que tem aqui, porque não sou eu que tenho aqui como artista, tem outras pessoas que também estão aqui. Temos o Victor Kelvis, tem Roberto, o Dr. Jefferson, né, Vasconcelos, que também agora está aí engajado nessa parte, entre outros. E aí, se todo mundo pegar, participar como eu estou fazendo, se todo mundo realmente vestir a blusa, se todo mundo quiser cravar no peito isso, a gente tem muito para crescer. E eu já disse e repito lá para o grupo tudo da associação que nós já estamos fazendo o Ensaio da Paixão de Cristo, se aqueles que tiverem interesse de participar, se aqueles que tiverem interesse para tentar adquirir seu registro, eu tenho o contato do pessoal do sindicato, eu tenho o contato realmente do SATED e tudo, e aí eu posso trazer de novo o SATED para cá, o sindicato, para fazer uma nova avaliação, porque hoje eu estou responsável para fazer a parte teórica do SATED e tudo, para quem quiser conhecer mais, quem quiser tirar seu registro. Então o Oscar é justamente presidente do SATED, ele deixou eu assumir aqui o Camusim, o polo de Camusim, para ele só vir fazer a parte prática.
Então, quem tiver interesse, quem realmente quiser rasgar o peito para se dedicar a essa vida de artista, é só ir falar comigo que a gente organiza os detalhes. Show de bola demais. Show de bola demais. Então fica o convite aí no dia 3, né? Dia 2, começando no Maceió, a apresentação da Paixão de Cristo. Dia 3 aqui em Camusim. Na Matriz. E dia 4 já tem o lançamento do Judas. Viu, gente? Olha aí, ó. Vamos tentar estar presente. Deus quiser, estar presente nesses eventos aí. Daqui, né? Que vai ser aqui da Paixão de Cristo e o filme aí também. Vamos bater esse papo aí com o Pedro César brevemente também falando mais sobre esse filme. Lá no local, acontecendo tudo aí, gente. E ele fez o convite aí para quem quiser, né? Fazer parte desse momento, posso dizer assim, né? Que o Camusim está vivendo agora para se profissionalizar, né? Acredito que tem muita gente que queira fazer esse tipo de trabalho, né? E como ele falou, não pensar nessa parte aí, na arte em si, não no dinheiro agora. Não que não seja um trabalho profissional, né, pessoal? Vou fechar. Apesar que todo trabalho é profissional, né? Até artista para fazer isso, eles não trabalham de graça, né? Tudo é lado profissional. Mas a gente também se dedica para mostrar o melhor para cada si. Show. Então, se eu pudesse realmente estar ali atuando numa Record da Vida, na Globo da Vida e tudo, ganhando meus milhões, meus mil, seria maravilhoso. Mas ainda estou aqui, mas eu quero, como eu falei, eu quero buscar meu conhecimento, eu quero repassar meu conhecimento. Se eu puder ajudar realmente as pessoas que estão precisando e tudo, fazer um projeto aqui para nossa cidade, inclusive para a gente poder fazer um desempenho para essas pessoas necessitadas e tudo, para a gente tentar tirar esse lado mais, abrindo aspas, criminal, essa situação delicada que se encontra, né? Fechando aspas. Então a gente está aí para justamente trabalhar sobre esse movimento cultural, porque teatro é clássico, cinema é clássico também. Então, se todo mundo se juntar, fazer uma coisinha aqui, fazer uma coisinha ali, eu tenho certeza que a gente faz a crescer a valorização da cidade. Agradecer também sua presença, né? Porque a gente já deixa esse vídeo aí, que tá bastante extenso, viu, galera? Passou de 1 hora faz tempo, mas a gente bateu um papo bem bacana, isso aí que é interessante, né? Não importa também o trabalho da edição, vai ter uma edição muito bem trabalhada aí, mas a gente vai fazer isso aí acontecer aí para vocês acompanharem aí e saber tudo isso que o Pedro César conversou junto aqui com o Barbosa Camaleão. Agradecer a sua presença, para fechar aqui, dizer que você tenha bastante sorte. Eu sei que a sorte ela não é tudo, né? Mas assim, aquele momento que precisar de sorte que você tem, porque você não vai precisar de sorte, você é um grande profissional. E com quem você for trabalhar também, te deseja muito brilho, né? Muita inspiração, né? Antes da sorte tem que ter isso, né? E a sorte vem em último caso. Se for contar com a sorte, a gente tá lascado. O importante é o trabalho acontecer, fluir e dizer que tudo dê certo, né? Nesses próximos trabalhos que virão e que a Top TV vai estar lá. Valeu, galerinha! A gente deixa vocês aí, nosso abraço aí do Pedro César também. E tchau, tchau, né, Pedro César, pra galera. Pessoal, obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, todo mundo reunido. É um prazer, viu, Barbosa? Eu espero contar mais vezes aqui, hein? Olha aí, você aqui, você ali, todo mundo tá garantido. Maravilhas! Esse aí é quem? A gente faz uma mistura de Garra da Patrulha com Zé Comé. Olha aí, galerinha. Gostei, viu? E ele já recebeu o convite aqui comigo em off, antes de a gente bater esse papo aqui, mostrando a estrutura do local aqui, que ele possivelmente está convidado já para, se ele disser ou não, beleza. Mas assim, a gente já fez um convite especial para que ele venha fazer outros trabalhos com a gente aqui, né, Princesa? Na Top TV, na Camusim Top TV. E tá aberto o convite aí. Se ele disser não, também não tem problema não. Importante ele continuar sendo esse maravilhoso ator, esse escritor também. Se vier outro livro, ele vai falar para nós. Mas ele tá convidado para fazer uns trabalhos com a gente também aqui. E é sempre bem-vindo aqui na Camusim Top TV. Só agradecer o carinho de vocês e dizer que virá também outras vezes, né? Para falar, quem sabe breve depois desse trabalho de abril agora, né? E dizer que o Camaleão segurou a barra aqui com o Pedro César aqui mais uma vez no nosso podcast top. E até a próxima, se Deus quiser. Aguardo vocês. Tchau, tchau.